Talvez você esteja achando que esse vídeo é mais um vídeo com a forma milagrosa, onde você vai curar a sua ansiedade do dia para a noite. E você vai terminar esse vídeo e vai dizer, pronto, agora é só precisa fazer isso e eu vou estar curado. Você talvez esteja aqui achando que ele vai trazer mais uma fórmula mágica e isso vai ser suficiente para que eu cure toda a minha ansiedade. Mais um falando a mesma coisa de sempre que não tem, que não cabe na minha realidade. Bom, não é isso que eu vou te ensinar aqui. O que eu quero mostrar para você são estratégias, métodos que você pode aplicar na tua realidade e na tua vida para que você diminua de forma eficiente a tua ansiedade e não fique naquela turbulência mental onde você não sabe nem onde focar, onde você não sabe nem o que fazer e finalmente diminuir isso e começar a realmente viver a tua vida, não achar que a tua vida está passando pelos teus dedos, escorrendo, enquanto está todo mundo vivendo. O que eu quero aqui é te ajudar com esse problema que a gente chama de ansiedade, tá? Eu quero que você aprenda coisas simples, mas extremamente eficazes para que você aplique na tua vida, tá? E assim, cara, de forma em que você mesmo não precisa ter nenhum profissional, não precisa, sabe? Você mesmo, de forma leiga, comece a fazer isso no teu dia a dia, tá? Então, o que eu vou trazer aqui são essas pequenas coisinhas que podem fazer uma enorme diferença na tua vida. Mas antes, eu quero trazer uma história aqui para vocês. Semana passada, independente da época que você esteja assistindo esse vídeo, eu estava nas minhas férias, tá? Eu não sou muito de tirar férias, eu acabo trabalhando o tempo todo, eu tenho duas empresas, tá? Eu tenho uma construtora e uma escola, e eu acabo não tirando férias. É muito difícil tirar, sabe? E mesmo quando eu tiro, eu acabo trabalhando um pouco ali, aquele basal, aquele mínimo, sabe? Quando eu estava lá nas férias, no litoral de Alagoas, tá? Com a minha esposa, foi o que aconteceu. Eu percebi que toda vez que eu pegava meu celular, vinha um barulho enorme na minha mente. Toda santa vez, certo? Parecia que eu estava de volta na cidade, parecia que eu estava de volta naquela turbulência, naquela correria do trabalho. Toda vez que eu pegava o celular, era isso que acontecia. E aí, instantaneamente, quando eu soltava o celular, tudo aquilo desaparecia. Eu estava de volta na praia, eu estava de volta naquele silêncio, eu estava de volta no meu descanso. E aí me ocorreu o seguinte, cara, o problema é o celular. Mas não, claro que não. É óbvio. Como eu disse a você aqui, eu não vou chegar aqui dizendo, uma solução. Não. O problema não é o celular, galera. O problema não são as redes sociais. As redes sociais pioram? Pioram. Mas o problema não são elas, tá? A ansiedade, galera. O que é a ansiedade? Ansiedade é você estar preocupado com todas aquelas possibilidades do futuro, sabe? Com tudo que pode acontecer com a tua vida. Se próximo mês tu vai ter dinheiro para pagar as contas, se tu vai ter mais cliente, se tu vai continuar no teu trabalho ou tu vai ser demitido, se tu vai conseguir sobreviver de alguma forma, de uma forma boa ou ruim, a ansiedade ela te traz as possibilidades do futuro, as possibilidades que você não pode ter controle. E é isso que fica na tua cabeça. Cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? O que é que eu posso fazer para melhorar isso? Sabe? Então, a ansiedade te traz aquela sensação de falta de controle na tua vida. Porque, de fato, se é uma falta de controle sobre o futuro, né? Mesmo que o futuro ainda não tenha acontecido, é uma falta de controle da tua vida, tá certo? Então, quando a gente sente essa falta de controle, porque a vida não é só o que a gente faz. Na verdade, a vida é muito mais sobre o que acontece com a gente. A gente tem poder sobre a nossa reação, certo? Mas a gente não tem poder sobre o que acontece com a gente, certo? Então, a ansiedade, ela traz isso, esse sentimento forte à tona na tua mente e faz com que você trave. Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem dias que você simplesmente não funciona, porque a ansiedade não deixa você ficar ali pensativo com o que pode acontecer na tua vida, tá? O que me veio na mente foi o seguinte, cara, toda vez que eu pego o celular, vinha isso. E toda vez que eu soltava, isso sumia. Aí eu ficava, não, o problema é o celular. Mas aí eu me toquei no seguinte, cara, o problema não era o celular. Porque eu trabalho com celular e eu não sou uma pessoa ansiosa. De fato, às vezes eu tenho uns picos de ansiedade, como toda pessoa normal, ter ansiedade é normal, ser um pouquinho ansioso, né? Não ter ansiedade clínica, tá? Mas
ser ansioso em alguns momentos é normal, sentir aquela ansiedade, tá bom? Então eu pensei, cara, eu trabalho com celular o tempo inteiro. Então por que o problema seria o celular agora? Não, o problema não era o celular. Sabe qual era o problema? O meu estresse mental. Eu tava numa carga tão grande de estresse, eu vinha em uma carga tão grande de estresse, que isso fez eu estar exausto mentalmente. E aí eu estava perdendo a batalha para ansiedade. Cara, como eu estava tão cansado, eu não tinha barreiras mentais, eu não tinha força mental suficiente para dizer: não, chega, chega mente, chega cérebro, acabou, eu não vou ficar preso nessa ansiedade, eu não vou ficar preso nessas possibilidades. Então, quando isso acontecia, quando as possibilidades vinham, eu não tinha força para rebater. E eu não tendo força para rebater, o que é que acontecia? Eu ficava travado, e aí eu nem trabalhava direito, e olha que eu já estava trabalhando no mínimo nas minhas férias, certo? E eu nem estava aproveitando as férias. Então o que foi que eu fiz? Cara, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. O problema não é o celular, mas no momento o celular está causando isso em mim, tá? E aí eu comecei a pensar, depois que eu soltei o celular, que eu fiquei naquela paz, que eu fiquei naquele silêncio, eu comecei a pensar, cara, é isso que as pessoas passam todo santo dia. Com celular, sem celular, é isso que as pessoas passam todo santo dia. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A grande maioria dos brasileiros está aí com ansiedade, preocupado com o futuro, preocupado com as possibilidades e sem saber o que fazer, certo? E essa questão de não saber o que fazer, essa questão de estar preocupado com coisas que não estão sobre o nosso poder, faz com que a gente fique estressado, angustiado, até mesmo frustrado e perca aquela motivação de viver, velho. Aquela motivação de, cara, curtir o presente, de conseguir manter a mente no presente, entendeu? A nossa mente fica tão focada no futuro que a gente esquece do presente. E aí o que é que acontece? A gente perde o presente e acaba também perdendo o futuro. Por que perdendo o futuro? Porque o futuro depende também do que a gente faz hoje. Cara, você, o seu eu, daqui a 5 anos, depende do que você faz hoje, tá? Muita coisa vai acontecer, como eu falei, com você e não porque você fez acontecer, certo? Porém, isso não quer dizer que você não tem poder sobre as suas atitudes e essas atitudes vão te guiar para um determinado caminho. Entende o que eu quero dizer? Não adianta você esperar que as coisas vão acontecer com você. Você tem que fazer acontecer. Então, quando a tua mente está focada no futuro, com as possibilidades que tu não tem poder sobre, que tu não pode fazer nada a respeito, tu não consegue focar no presente, tá? E realmente fazer as coisas acontecerem para daí tu ter poder, pelo menos o mínimo, algumas coisas até mais, certo? Sobre o futuro, tá bom? Então eu pensei, cara, muita gente vive assim. E aí o que me veio na cabeça? Eu preciso falar sobre isso, tá? E o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: como eu falei, o que é ansiedade? É estar preocupado com as possibilidades, é estar preocupado com aquelas coisas que podem acontecer com você que você não tem poder sobre elas. E aí como é que a gente combate isso, tá? Quanto mais você pensa nessas possibilidades, quanto mais você pensa nessas coisas que podem acontecer com você, mais você demanda energia do teu cérebro. Isso são estresses, certo? Estresses e vai se acumulando, que a gente chama de estresse crônico, tá? Isso vai se acumulando e chega um momento que passa a ser benéfico, porque existe um pico de estresse diário que é importante a gente ter, tá? Mas passa a ser benéfico, deixa a ser benéfico e passa a ser maléfico. Então, isso acaba acarretando outros sintomas, como frustração, desmotivação, todas essas coisinhas que vão fazendo com que você não consiga manter focado e eficiente no teu trabalho, na tua vida pessoal, nos teus hobbies, tá? E aí você acaba perdendo o teu presente, tá bom? Então, para combater essa quantidade de possibilidades, você tem que ordenar ao máximo a tua mente. Como assim ordenar, Fred? Pega aquelas coisas que tu realmente tem poder, que tu realmente tem controle sobre elas, sabe? Aquelas coisas pequenas, cara. Por exemplo, uma rotina alimentar, uma rotina de treino, uma rotina de sono, sabe? Uma rotina até mesmo de trabalho, tá? Pega essas coisas que tu tem poder sobre
e começa a criar ordem nelas. Faz com que tu tenha o hábito, faz com que tu tenha a rotina de seguir aquilo inegociavelmente. Porque essa ordem que tu faz nas coisas que tu de fato tem poder sobre, vai combater aquelas inúmeras possibilidades que estão ali surgindo na tua mente diariamente, tá certo? Você ter rotina, você respeitar o ciclo do teu corpo, que eu não sei se você sabe, mas o teu corpo tem um ciclo a ser respeitado, tá? O corpo, por exemplo, não foi feito para trabalhar à noite, tá? Se você for um trabalhador noturno, cara, tenha um plano aí para mudar a médio e longo prazo para um trabalho diurno, tá certo? Porque isso não faz bem, tá? Se você já está sofrendo com essas questões de ansiedade, de estresse, eu indico você procurar um direcionamento aí, tá? Para que você tenha um planejamento de médio a longo prazo para mudar isso, tá certo? Porque o teu corpo ele precisa de rotina. O teu corpo precisa seguir um plano mesmo, uma tabela, sabe? E quanto mais coisas você coloca dentro de um planejamento, dentro de uma ordem, mais você cria uma ordem interna para combater esse caos que é a ansiedade, sabe? E quando bate um com o outro, à medida que você cresce essa parte aqui, que é a tua ordem, você começa a ganhar da ansiedade. E começando a ganhar da ansiedade, eu sei, é uma batalha diária, é uma guerra, porra, que talvez você tenha que passar o resto da tua vida nisso. Por quê? Aí vem a questão da inflamação das redes sociais. As redes sociais, galera, são estímulos o tempo inteiro. Não sei se você sabe, mas toda vez que você abre uma rede social, você tem ali desejos, tem ali vontades inúmeras, sabe? Você quer o tempo todo aquilo que você está vendo. Então você tem um pico ali de expectativa, um pico de recompensa muito alto. Então isso são estímulos para o teu cérebro que causam estresse e, consequentemente, vão te trazer, vão piorar, na verdade, o quadro de ansiedade. Fica aqui minha atividade para vocês, certo? Pensa aí, escreve. O que é que eu tenho poder sobre hoje? O que é que eu tenho controle na minha vida hoje? Eu tenho controle na minha rotina de trabalho? Eu tenho controle na minha rotina de exercícios? Eu tenho controle na minha rotina alimentar? Eu tenho controle na minha rotina de sono? A partir do momento que você começa a controlar essas coisas, o máximo que você puder, certo? Você começa a controlar os estímulos do teu corpo. Você começa a controlar os estímulos de estresse na tua vida. E isso faz com que a tua mente esteja cada vez mais em paz, mais saudável e combata a ansiedade, tá certo? Galera, eu sou Frederico Batista e eu tenho uma escola digital onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal e saúde mental, tá? Então, lá, aqui embaixo, você tem um link para acessar essa escola, tá certo? E lá eu dou aulas sobre psicologia, treinamento, nutrição, eu estudo sobre todas essas áreas e levo até vocês mastigadinhos, tá? Para que você consiga aplicar na tua vida, para que você consiga fazer a tua realidade virar outra, beleza? Então, até a próxima.